Sejam muito bem-vindos a mais um programa Empreendedores Empreenderão. E como eu disse a vocês, o nosso mês de novembro está recheado de coisas boas e empreendedorismo musical. E daqui a pouquinho eu já apresento para vocês o nosso convidado de hoje. Antes de iniciar o bate-papo, agradecimento aos nossos parceiros, a Edilene Bertucci Semijoias, a Sueli Nepp, o Estúdio de Beleza, a Júlia Longo Modas, que me veste, e a Du e Luca Calçados. Também a Rafaela Campinas, que faz a maquiagem. Agora sim, seja muito bem-vindo, Anderson Martins. Obrigado, Angelina. É um prazer poder estar aqui com vocês pela primeira vez. Espero voltar mais vezes. É uma honra poder falar um pouquinho do meu trabalho para vocês aqui. A honra é toda minha, né, de te receber. E negócios à parte, né? Ele marcou esse encontro aqui, gente, já tem, faz tempo. Né? Mas a agenda dele está muito famosa, sabe? Ele está pela região toda aí e até para fora, né, Anderson? Amém. Trabalhando bastante. Esse final de ano, retomada pós-pandêmica, tem sido uma glória. Graças a Deus. Ele está quase ficando rico já. Aquele amigo famoso, sabe? Aí, Anderson, antes de começar o bate-papo aí, vamos cantar uma moda aí, né? Vamos cantar uma música que saiu no meu álbum no final de 2020, Canções de Quarentena, uma música que o pessoal gostou bastante, que se chama Sabiá. Laraiá, naraiá, naranaiá, lararaná, naraiá, lararaiá. E o sabiá cantou, assobiou, o sabiá cantou, cantou para saudar seu amor. E o sabiá cantou, assobiou, o sabiá cantou, cantou para saudar seu amor. O sabiá saudou a passarinha, assobiando de manhãzinha e de tarde canta, pois quem canta os seus males espanta. E o amor chegou, correspondido por um assobio que era perdido. Assim o sabiá construiu seu próprio ninho. E o sabiá cantou, assobiou, o sabiá cantou, cantou para saudar seu amor. E o sabiá cantou, assobiou, o sabiá cantou, cantou para saudar seu amor. O sabiá cantou e assobiando ele saudou o seu amor. Essa moda é muito boa mesmo, né? Eu gosto do sabiá. Sabiá foi um presente naquele momento ali de tristeza no começo da pandemia. Várias músicas vieram aí para completar a minha existência, o meu repertório. O sabiá foi uma delas. Essa canção nasceu porque eu sabia que não ia ter festa junina naquele ano. E eu, ouvindo canções juninas com essa temática, ouvi o Sabiá do Luiz Gonzaga, é uma música que eu gosto muito, e fui tirar ela certinho e tal, e acabei criando o Sabiá do Anderson Martins. E aí tá no Canções de Quarentena. Canções de Quarentena. Que é ótimo, viu, gente? Pode ouvir aí, vocês vão adorar. Anderson, como tudo começou? Eu comecei a fazer aulas de violão em 2002. Roberto Barnes, que foi o meu primeiro professor, um grande amigo até hoje, é o cara que arruma meus instrumentos e muitas outras coisas. Até meu carro ele arruma. O Roberto é foda, cara. Roberto é mesmo. Roberto é um dos caras mais competentes que eu conheci na vida pra tudo, assim. E eu comecei a fazer aula com ele e o Roberto foi a primeira pessoa já que falou pra mim assim, cara, você tem o dom de fazer canção. Porque ele passava as músicas pra mim tirar do curso dele, né? E eu sempre fazia alguma coisa, falou, olha que esse negócio aqui. Eu nunca tinha tocado violão na vida, não sabia nem afinar. Eu acho que tava tocando até desafinado. E ele falava para mim, cara, você tem uma ideia diferente, assim, de criar canção e tal. E eu comecei desde então já a fazer música. Então eu comecei a fazer aula de violão, já saí fazendo canção. E era uma coisa, assim, bem primária, logicamente, né? A gente vai desenvolvendo com o tempo.
Então, a minha primeira apresentação foi no ano de 2005. Quantos anos você tinha? Tinha 15 anos, mais ou menos. Em 2005, num bar em Andradas, que se chamava Galerias. O bar, os proprietários eram o saudoso Toninho Saceron e o Fábio Silva, que é gerente da Casa Geral de Andradas. Então, foi a primeira vez que eu toquei para um público, assim. E eu lembro que naquele dia eu fiz 2 shows. O começo meu já foi bom. Foi ótimo. Já entrei com solo, porque teve um sarau da minha escola, que foi antes do show meu de inauguração. Aí eu fui, toquei no sarau, então... Mas lá foi 2, 3 músicas, assim, eu não considerava um show, mas eu acho que tinha mais gente do que no bar. E aí eu toquei lá toquei um samba, eu lembro certinho, eu toquei um samba do Dorival Caymmi naquela época. Deve ter ficado horrível, né? Porque eu não era muito ruim. E eu não tinha gravação naquela época, não tinha nem foto. Foto, quando tinha, era 5 fotos pro evento, né? Uma pro começo, uma pro meio, com os mais importantes, e uma do final. Não tinha celular, era tudo mais complicado. Tava começando aquelas camerinhas digital. Então foi naquele ano de 2005 minha primeira apresentação. Aí depois eu segui fazendo apresentações até 2007, quando eu participei pela primeira vez do Festival da Canção de Andradas. Depois eu dei um tempo, comecei a fazer faculdade de Direito, continuei estudando música e tal, mas eu parei de fazer apresentação. E dediquei muito a estudar MPB, dediquei a estudar mais violão, tive professores em Poços de Caldas, Luiz Conrado foi um professor que eu tive. E voltei a tocar em público em 2010, que aí eu voltei participando do Festival de Andradas também. Em 2011 eu recebi pela primeira vez um prêmio lá. E segui criando minhas canções. Em 2011 formei uma banda que se chamava Triopé. Era um trio mesmo, eu tocava guitarra, cantava, um baixista e um batera. No final de 2013 eu criei uma banda que se chamava... Era o final do meu nome, porque eu comecei... A Triopé era uma banda show, assim, apesar da gente ser um trio, a gente tocava de tudo. Era um repertório bem eclético. Então no final de 2013 eu criei uma banda que tocava mais pop e rock mesmo, era focada nisso, que tinha o final do meu nome, que era O Martins. Era um quarteto já então. E aí o Triopé foi parando as atividades naturalmente. Só que nisso tudo eu estava fazendo minhas canções, criando as canções. Em 2015 eu defini que eu ia começar a gravar um disco. Aí no final do ano eu encontrei um estúdio em Poços de Caldas, fiquei amigo do produtor, levei algumas das minhas músicas para ele. A gente começou uma guia então em dezembro de 2015. E a gente passou o ano de 2016 até abril de 2017 gravando aquilo. Porque o que eu fazia? Eu gravei música para arrebentar. Eu gravei umas 20 músicas, assim, para quem nunca tinha gravado nada. Tudo autoral? Tudo autoral. Assim, de cara, assim, porque eu tinha muita coisa que eu tinha feito durante a vida. No álbum, esse álbum hoje completa 5 anos, esse ano completo, que é o Girando, né? Então, aí em 2016 eu passei gravando ele, porque eu gravava as baterias, pagava o estúdio. Gravava os baixos, pagava o estúdio. Gravava o violão, pagava o estúdio. E assim por diante, ia fazendo show, pagando. Naquela época eu tava sendo muito bom de shows assim, apresentações. Então foi desse jeito. E no meio disso tudo, eu comecei a participar de festival de MPB. E atrapalhou um pouco as gravações, porque eu comecei a gravar algumas canções da minha onda regional que eu nem sabia que existia. Eu tinha começado a tocar um pouco de viola em 2010, fiz umas canções, mas ficou guardado. A viola veio bem depois. A viola, eu comecei a mexer com viola em 2010. Aí em 2013 participei de alguns concursos com viola, mas foi bem anêmico a minha participação dentro desses locais, né? Aí em 2016 eu fui convidado por uma amiga de Campinas, que me viu cantando em alguns eventos. Ela é compositora, se chama Valéria Pisauro. E ela tem muita música em festival, muita letra, é uma grande compositora, uma grande letrista. E aí eu comecei a participar com algumas canções dela e de alguns parceiros. Eu fiz versões minhas e a gente começou a ter muito prêmio. No ano de 2017 eu tive muito prêmio em festival. E aí no ano de 2017 saiu Girando. Aí muita gente também teve um nó, porque o Anderson começou a se destacar na música regional. O primeiro álbum dele era um álbum de pop, rock, MPB. Mas eu não estava preocupado porque eu sempre fui um compositor. Eu nunca defendi bandeira, né? Eu gosto de música boa. O compositor tem o seu lugar, né? Sim, eu fui me descobrindo. Aquela gravação, o Girando me ensinou muito. O Girando me ensinou a gravar em estúdio, me ensinou como formatar uma música para ela ficar interessante, por mais que ela fosse simples. Eu considero o Girando a maior faculdade que eu fiz foi o Girando. Para mim, que gosta de música popular e tal, eu aprendi muito com ele. E aí, então, em 2018, eu passei fazendo shows com
das músicas do Girando e uma parte do show com viola, que basicamente é o que eu faço hoje. A primeira parte da minha apresentação, em muitos lugares que eu faço, é mais voltado para uma coisa mais pop, e depois eu entro nessa onda mais regional. Quando é um show dedicado do antes de 1 hora, assim, normalmente é um show regional. Apesar de ser um show eclético, já é mais voltado para essa onda folk brasileira. Né? Uhum. Começo de 2019 eu gravei um ao vivo no Release Show Livre. E aí a gente fez a turnê desse show até agosto, setembro. Em setembro de 2019 eu comecei a gravar o álbum Estradas Invisíveis, que saiu em novembro. Aí a gente fez um lançamento dele em novembro mesmo. A gente lançou oficialmente em Post Caldas no New York Pub. Esse show aí já era um Anderson regional. O Anderson com a viola, o Anderson com essa vibe folk. E eu fui fazendo o turnê dele até começar a pandemia. Então a gente passou dezembro até março. Foram 3 meses bem intensos, apesar de janeiro muitas vezes suar, que é um mês meio morno pra música. Assim, pra mim foi muito bom. E aí tinha uma programação bem feroz ali em 2020. Caiu tudo, né? Por conta da pandemia. Depois, segundo semestre de 2020, eu considero que até então, por incrível que pareça, até então foi o melhor momento da minha carreira, naquele segundo semestre de 2020. Porque as coisas foram transferidas para online, muito delas, né? Outras nasceram para online. Uhum. E como eu estava com um trabalho fresco, novo e com uma qualidade bem diferente, uma personalidade que eu encontrei, né? Eu consegui entrar em muito lugar, fui convidado para tocar em muitos lugares, viajei de avião pela primeira vez na minha vida por conta disso. Então, aquele segundo semestre de 2020 foi bem legal. Os festivais, os editais eram tudo online, né? Sim. Aí você fazia vídeos e alguns eram ao vivo mesmo, né? Sim, e a maior parte deles eu já estava inscrito com canções classificadas para concursos e apresentações. E outras também as canções. Eu enviava as canções, elas classificavam, depois a gente fazia vídeo em cima daquela canção, do show, né? Passei em edital da Vale do Rio Doce. Fui para Goiás fazer uma apresentação num festival que se chamava A Viola na Rota do Ouro Goiano. Então foi muito legal. Fiz uma apresentação de 1h30 só com música minha também. Então aquele segundo semestre de 2020 foi legal. E no final do ano ainda consegui lançar o álbum Canções de Quarentena, através da Aldir Blanc, da cidade de Andradas. Eu já tinha feito uma pré-gravação desse álbum em Poços, que eu tenho residência em Poços também. Uhum. E aí saiu esse álbum no final de 2020. Começo de 2021, eu descobri que eu tinha sido agraciado também com o Aldir Blanc também do estado de Minas, e criei um festival que não era concurso, era uma mostra. Se chamava Minas Folk. Foram 2 dias de live, com 6 artistas, mais eu entrevistando eles. Então tinha artistas de tudo quanto é canto. Interior de Minas, Triângulo Mineiro, para todo lado. Tinham 2 andradenses também, além de mim, falando das suas composições, suas trajetórias. O Minas Folk foi bem legal, eu pretendo futuramente também fazer ele presencial. Ô Anderson, eu tô vendo que você foi falando datas, virando ano, né? É uma coisa assim que, aparentemente, assim, pra gente que tá de fora, não foi tão complicada a sua carreira, foi? Pra mim conseguir fazer tudo isso, eu tava... Teve um caminho, um passo a passo, mas você acha sim. que foi complicado? Tudo é complicado e tem uma dificuldade. Aí uns escolhem fazer, outros não. Eu tô fazendo, muita coisa eu colho, outras não. Outras vêm do jeito que eu queria, outras vêm melhor, outras vêm pior. Outras vezes eu faço coisas que eu não dou valor nenhum e as pessoas gostam mais. Então eu aprendi que o importante é fazer. A gente não pode ficar medindo muito, não. A gente tem que buscar o melhor daquele momento. Né? E a pergunta que não quer calar aí, a faculdade de Direito? Faculdade de Direito eu parei em 2010. Fiquei mais ou menos 2 anos nela e parei. Não tem jeito mesmo. Não ia. Eu até gostava da faculdade, mas começou a ter oportunidades de eu tocar em 2010 e aí eu desencanei. Mas assim, eu comecei a me profissionalizar musicalmente no ano de 2013. Eu decidi, a partir daquele momento, que eu precisava mudar aquele Anderson. Porque senão eu não conseguiria ser um artista, não conseguiria ter uma carreira. E eu vou te contar uma coisa que eu contei poucas vezes para alguns conhecidos.
2013, eu não lembro exatamente quando de 2013. A gente tava fazendo muito show com a Trio Pé. A banda era... Nossa, tocava muito. E era um trio, então era facinho. A gente ia num carro só. Tocava em festa grande, pra 5 mil pessoas. Pub de rock, pub de sertanejo. Era violento. Nossa, e a gente tocava muito. E eu sempre chegava em casa e eu tava insatisfeito. Toda vez. Aí teve um dia que eu cheguei em casa e falei, mas não é possível, né? Eu não tava contente com aquela situação. E aí eu resolvi conversar com Deus e perguntei, Deus, por que eu tô assim? Porque tá indo bem, tô ganhando dinheiro, tô trabalhando, tô andando, tô conseguindo me manter e investir, comprar equipamento, fazer as coisas que eu gosto. Aí eu dormi, aí eu sonhei. E no sonho eu não sei quem que falou comigo, exatamente. Mas ele perguntou assim, quando você começou a tocar? Por que você começou a tocar? Aí eu acordei e voltei lá atrás. Na minha primeira apresentação de 2005, principalmente na parte do colégio, que foi a posterior à apresentação naquele Bar Galerias, lá em Andradas, eu toquei 2 músicas que já eram minhas. E o interesse meu de fazer a apresentação foi quando eu entendi que eu podia fazer canções minhas, eu podia cantá-las. Então, eu lembrei disso. Eu comecei a tocar porque eu queria tocar minhas canções. E não porque eu queria ser um artista cover ou fazer aquilo que eu estava fazendo naquele momento. Então, eu comecei a me reprogramar a partir de 2013. E foi um período bem trabalhoso, porque a partir do momento que eu comecei a me posicionar como um cantor que tinha suas próprias músicas, muitos lugares já deixam de te contratar. Isso que eu ia te perguntar. Começa aquele preconceito. Porque não é todo mundo que vai achar legal você tocar suas músicas, né? Sim. Sendo que ainda você não é um ator, um cantor que toca no rádio direto, uma coisa assim comum, né? É de grande renome, sim, nacional. Por que é tão difícil, né? As pessoas... eu não vou dizer aceitação, mas eu acho que as pessoas têm preguiça de conhecer. Eu até hoje eu tenho uns entendimentos bem distintos disso aí. O pessoal sempre pergunta, mas todos os shows seus você só faz com música tua? Tem muito amigo meu que faz muito tempo que não me vê tocar, pergunta isso. Eu falo, não é assim. Esses dias eu toquei na festa do café aqui, né? Então eu toquei umas 12 músicas, 1h30 não era minha, porque o sabiá eu emendo um sabiá meu com o sabiá do Luiz Gonzaga. E eu toquei mais uma cover, o resto das canções eram todas minhas, porque era um show de palco, de período curto, então eu vim para esse show porque eu tenho o meu trabalho, senão eu não viria. Eu fui contratado por isso. Tudo que aconteceu de bom para mim, de grandioso, de cachê bom, de certo renome, de bons trabalhos, foi por conta das minhas canções. Então, assim, se a pessoa quer me contratar e fizer uma exigência que eu não toque canção minha no show, eu não vou. Porque o Anderson, o melhor que eu faço é isso. Então, se ele não quer o melhor meu, não tem porque eu estar ali. E a gente estava conversando agora há pouco sobre a sua trajetória e como que está agora, né? Você falou que está fazendo muita coisa só pelo seu trabalho autoral, né? Sim. Que é isso que a gente está dizendo agora. E muitas pessoas, queria que você desse assim umas palavrinhas para quem está lá, que está começando, né? Que está sonhando aí, pensando na carreira artística. Porque fácil não é mesmo. Não. Né? E a gente falava também de ter você tem um formato que você usa, né? As suas canções autorais, né? Sim. O seu estilo regional, né? Até fisicamente, sim. Né? E aí é difícil a gente colocar, fazer isso se integrar, né? Com o pessoal que você chega para tocar num lugar, mas você não toca tal música? É sempre isso, né? Mas normal, eu até entendo. As pessoas, elas saem de casa para ir em bares, restaurantes, locais assim, para se divertir, ouvir as coisas que elas gostam, né? Então, a gente tem que ter um bom senso também de entender que tem o outro lado também, né? Hoje eu entendo que, por exemplo, se eu for tocar num restaurante, ou numa pizzaria, ou num pub, num bar, que eu vou lá para fazer música ao vivo, eu vou ter que mesclar, logicamente, minhas canções com canções consagradas, e muitas pessoas podem gostar ou não. Isso aí é um risco que eu corro. Muitos pedidos vão acontecer e talvez eu não saiba alguns deles, ou não saiba nenhum, ou saiba todos. É um risco que a gente corre. Ali eu sou um rádio vivo. Eu sempre falo para as pessoas que eu sou um rádio que
reproduz canções, e no meio dessas canções tem canções minhas e sempre que possível mais canções minhas do que canções cover. Falando um pouco mais de trabalho, então você já começou direto na música, você nem trabalhou com outra coisa na sua vida? Meu pai tem um escritório, né? Eu trabalhei com meu pai, assim que eu saí do colégio, terceiro ano, né? 2006, 2007, ou 2010, assim, eu ficava ali no escritório, fiquei até 2012, mais ou menos. Depois, hoje, já faz um bom tempo, pra falar a verdade, o trabalho com arte sempre foi bem misto, né? Hoje, às vezes eu faço algum sistema de sonorização reduzido. Esses dias nós fizemos uma live e me chamaram para isso. Produção de vídeo. Às vezes a gente faz produção de vídeo, eu também entendo um pouco disso, não é muito minha praia. Eu entendo mais da parte de sonorização. Produção musical, gravação, gravo muita música para instrumento, né? Viola, violão, para outros artistas. Tenho também vendido muita canção personalizada para casamento, chá de bebê, chá de revelação. Então tem... Tá super na moda, né? Tá legal pra caramba isso aí. O pessoal tem gostado. Mas o trabalho do Anderson sempre foi ligado à questão artística. Eu não tinha muito essa visão, demorou tempo para mim entender que isso era um trabalho. Então, que eu poderia e deveria estar nesse caminho. Demora para entender, porque até mesmo ao redor da gente, o pessoal não entende muito que isso é um trabalho, né? A gente está no interior, a minha família não é uma família tradicional de músico, não tem músico na minha família. Eu sou praticamente sozinho ali. Minha irmã canta, mas ela não é cantora. Ela é advogada. Mas canta muito bem. E tem feito até aulas de canto novamente e tal. Mas não tem uma carreira artística. Então, assim, o Roberto Barnes, que falou antes, para os antigos, músico e jogador de futebol não é profissão, né? Então, só os caras que são famosos. Eu já ouvi muita gente, mas se você não for super famoso, não dá nada a música. Porque eles estão acostumados com essa dinâmica dos bares, que a galera vai para tocar e tem outra profissão, ou não tem um trabalho, não investe. E eu falo pra galera assim, eu entendo o pessoal que está no bar e muitas vezes não investe. É um dinheiro que, digamos assim, às vezes o cara recebe dinheiro vivo, não vai prestar nem conta disso. Para ele é um mundo de dinheiro. O cara trabalhava o mês inteiro para ganhar um salário mínimo, aí em 4 finais de semana ele ganha mais ou o mesmo que ele ganhava. Então, na ótica dele, ele está ganhando um mundo de dinheiro. Mas sem investimento, você não vai conseguir chegar em grande público ou num lugar mais legal, né? Porque não para, né, gente? Não é assim, só aprendeu, fez aula lá atrás e... Não, né? É constante, né? O investimento, tanto... De instrumento, quanto de trabalho, né, de material. Hoje eu já consigo desenvolver bastante coisa por minha conta. Os músicos que têm dificuldade dessa produção hoje, olha, passam um perrengue. Porque a gente não pode ficar dependendo de terceiro o tempo inteiro. Senão a gente não consegue pôr para fora e vender o nosso trabalho, né? Hoje eu praticamente faço uma música por dia no mínimo. Mostro isso o tempo inteiro, tô em atividade. Então, assim, até na pergunta se a carreira foi fácil ou difícil. Hoje eu faço uma música por dia e publico na internet. De segunda a sexta. Sábado e domingo eu dou essa folga pra mim, porque normalmente eu tô viajando. E muitas vezes eu tô viajando durante a semana, então eu adianto essas canções. Então, assim, é um trabalho, é uma meta que eu coloquei pra mim. E com essa meta, mas o que você ganha fazendo isso? Eu ganho que hoje eu tô vendendo muita canção, como eu te disse, pra essas finalidades pessoais, principalmente. Aprendi a fazer vídeo, iluminação melhor. Aprendi a editar áudio. Aprendi várias formas de captar áudio. Tem vídeo que eu coloquei lá que o áudio tá ruim. Tem música que eu coloquei lá que não é tão legal, mas tem música que tá lá que eu tô tocando no meu show. Hoje eu nem lancei oficialmente, só lá. Então, assim, eu tenho aprendido muito fazendo. E sobre essa sua facilidade em fazer as músicas? Todo dia, Anderson? Todo dia. Estou numa fase que é todo dia. E, gente, assim... Hoje eu fiz 3 músicas. 3? 3. A de hoje, porque eu fiz uma errado, sabe? Mas eu vou aproveitar. Eu fui ler que dia que era dia de hoje. No dia que nós estamos gravando, que é dia 16 de novembro. Nós estamos gravando aqui esse programa. E eu coloquei lá, hoje era dia de quê? Pra me ver se tinha uma inspiração, né? E apareceu o dia do Gari. Eu fiz uma música do Gari, eu fui confirmar, não, era dia da tolerância. Aí eu li errado, não sei. Mas a música do Gari ficou boa. Tá guardada. Tá guardada, já gravei. A música do Gari ficou boa.
E aí eu fiz uma música pra Tolerância que chama-se O Amor é o Jeito. Vai sair. Vai estar, quando assistir esse programa, coloca lá Anderson Martins, O Amor é o Jeito, que vocês vão poder ouvir essa canção. E fiz uma canção também pra uma banda daqui de Pinhal, que quer gravar umas músicas próprias. Eles me pediram uma mão, mandaram umas referências, eu fiz uma canção pra eles. Não vou falar quem é, porque eu não sei nem se eles vão gravar, então eu não quero comprometer ninguém. Ah, mas vocês vão descobrir logo. Amém. Eu já sei. Amém. Amém. Então foram três. Eu ganhei uma música de presente, gente. Cantou conta. No nosso trabalho infantil, o Anderson fez uma música lindamente. O Cantou Conta, aquela vez que a gente participou ali no Teatro de Espírito Santo Pinhal, que foi com Cantou Conta? Uhum. É, né? Foi. Foi a Dona Baratinha. Foi a Dona Baratinha. Vocês viram? Foi bom. Foi bom. Foi bom demais. Vamos tocar mais uma moda? Vamos. Bom, as canções sempre têm as histórias, né? Toda canção tem uma história, eu sempre falo isso e é verdade. Não tem por que você fazer uma música sem um motivo. Inclusive a música de hoje, quando eu fui fazer ela, eu não tava com vontade de fazer canção. Aí eu comecei a tocar umas bobeiras lá, tocando, lembrando, aí puf. Aí veio um negócio, sabe? Muitas vezes tem que invocar a coisa. Esses dias eu conversando com uma turma, eu falei, gente, esse negócio de inspiração você tem que fazer, porque a inspiração vem. Mas eu gosto daquelas músicas que vêm naturalmente, meu filho, você tem que chamar elas, porque muitas vezes elas não estão ali esperando você, né? Mas eu prefiro aquelas. Eu falei, eu também prefiro aquelas, mas tem muita gente que não pode ficar esperando você fazer aquelas músicas, né? Então essa aqui foi uma dessas que veio naquela hora lá. Eu tava em casa, limpando um cantinho meu lá, e é um cantinho que eu faço orações tal, e tinha um incenso lá jogado, e eu não consegui voltar ele na caixinha, e eu não tava acendendo incenso, que meu nariz tava irritado pra caramba, mas aí eu acendi e fui pro quarto. Aí chegou aquele cheirão lá de mim, o cheirão me animou, não me incomodou, e eu voltei lá, peguei a caixinha lá, riqueza, entusiasmo e frescor, flor de laranjeira. Aí eu voltei lá no quarto e fiz essa canção. Na fonte do meu desejo suave é o que almejo. Na fonte mais cristalina encontre minha menina. Agora o que era medo se foi no gosto do beijo, de algo que não se explica, de um amor que é verdadeiro. Oh, minha flor de laranjeira, purifique esse lugar. A nossa história é de riqueza que encanta e faz sonhar. O teu sorriso é o mais divino, me dá força pra voar. Na hora que tiver medo de se perder, procure dentro de si força pra vencer. Um coração só descobre o amor quando se esquecer de se preocupar com dor. Oh, minha flor de laranjeira, purifique esse lugar. A nossa história é de riqueza que encanta e faz sonhar. O teu sorriso é o mais divino, me dá força pra voar. Minha flor, 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 minha flor. Moda boa demais, hein? Boa. Essa aí eu Combinou sou com fã. o teu vestido florido? É, de laranjeira, né?
piadas dos bastidores. Isso. Mas, ô Anderson, ó, te agradecer por esse bate-papo. Queria que você deixasse aí, ó, uma mensagem pro pessoal aí que tá, né, começando essa empreitada aí, que às vezes acha que o autoral não vale tanto a pena, que é melhor fazer cover. Eu falo por mim, eu sempre falo por mim, eu não posso me comparar com pessoas, não posso comparar pessoas comigo, vice-versa, e as pessoas não devem se comparar entre si também. Senão a gente sempre vai estar ou numa situação melhor que o outro, né, ou numa situação pior. A gente tem que se comparar consigo mesmo, com quem eu era e quem eu sou, né? Uhum. Então, isso é um começo. Olhe para trás, você melhorou, piorou? O que você está fazendo de errado, de certo? O que você está deixando de fazer? Novamente falando por mim, eu só consegui ter uma carreira legal e só consigo ter uma carreira legal por conta de ter um trabalho próprio. E esse trabalho próprio, não sou compositor, mas você tem um amigo que compõe, você tem eu que pode compor para você, você tem várias possibilidades de você conseguir canções para você cantar e lançar. Você pode regravar canções também famosas, nada impede. Faça alguma coisa, né? Lance um trabalho, faça bons vídeos, faça bons áudios. Não pode ter medo. E não pode ficar julgando demais, mas aquilo é difícil. Mas, pelo amor de Deus, a vida é do mesmo jeito, né? Então a escolha é de cada um. Faça. Eu sempre falo para as pessoas. Tem muita gente que brinca comigo que eu mando o cara fazer. Mas que chega, faz. Aí o cara começa a inventar desculpa para não fazer. Aí outra dica, não invente desculpa para não fazer. Mas tem que ter uma influência, você está inventando desculpa. Mas tem que ter uma costa quente, você está inventando desculpa. Você tem que começar a fazer, uma hora alguém vai gostar. Quando você tem um trabalho teu, você tem menos público, sim. Só que aquele público gosta de você de verdade. Quando você toca as músicas que todo mundo toca, você tem um público gigante que gosta de todo mundo que toca as músicas. Então pode ser o outro cara, então você não tem valor. Você não tem valor. O cara que vai por mais barato tocar no teu lugar é porque ele está fazendo a mesma coisa que você. Agora, quando você se torna importante porque você leva a tua essência, a tua verdade, ser verdadeiro. Isso é importante. É isso aí. Obrigada. Por nada. Gratidão, hein? Amém. Muito obrigado. Demorou, mas veio. Você viu? E nós temos que fazer umas peças de teatro novo pra turma. Então. Vamos fazer, né? Bora fazer. Faremos. Vamos encerrar aí cantando, né? Vamos tocar uma música na viola aqui. Essa música aqui, a primeira vez que eu toquei ela foi aqui, nesse estúdio. Olha! E a primeira vez que eu toquei ela num palco foi na Festa do Café. Não é fresquinha. Obrigada, gente. Rainha da Serra, cidade tão bela, de gente boa, uma boa terra. É no leste paulista e não há quem resista a dar um achego na terra do café e de outras conquistas. Espírito Santo do Pinhal, terra boa, bom astral, terra do café, abençoada, lugar de fé. Espírito Santo do Pinhal, terra boa, bom astral, terra do café e do vinho, povo bom e tranquilo. É no leste paulista e não há quem resista a dar um achego na terra do café e de outras conquistas. Espírito Santo do Pinhal, terra boa, bom astral, terra do café, abençoada, lugar de fé. Espírito Santo do Pinhal, terra boa, bom astral, terra do café e agora do vinho, povo bom e tranquilo.